Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai ver Davi e Golias, a famosa história do Davi e Golias, porque tem bastante coisa para aprender e vamos direto para o texto. A gente vai ler 1 Samuel, capítulo 17. No texto a gente vai pegar aqui, ó, versículo 32 ao 37. E diz assim: Davi disse a Saul: Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: Tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado, até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E ainda disse: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Bom, esse texto ele fala sobre a famosa história de Davi contra Golias, um menino pequeno, jovem, enfrentando um gigante de 3 metros de altura e vencendo. E essa história é muito interessante e nos ensina muitas coisas. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, e quando a gente olha essa situação, olhando ali o spoiler da história de que Davi vai vencer esse gigante, é que como que pode alguém como Davi, alguém que era tão despreparado, que não tinha treinamento, ele não era soldado, ele ainda era muito jovem, derrotar um gigante e ter toda essa coragem para fazer isso? Como que pode? A boa notícia é que o texto, quando a gente lê o capítulo inteiro, a gente tem todas essas respostas. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Recapitulando um pouquinho do contexto do texto, então os filisteus estavam em guerra com o povo de Israel. E eles estavam num acampamento de guerra, como se tivessem dois acampamentos, um próximo do outro ali, e eles ficavam se desafiando, falando: vou guerrear, vou te atacar, mas só falando, meio que não tinha conflito o tempo todo. Eles estavam ali por alguns dias, talvez semanas, a Bíblia não nos dá muitos detalhes. Mas nesse cenário é onde Golias aparece. Golias toma a frente ali do exército dos filisteus, ele era um gigante de 3 metros de altura, e ele todos os dias ia lá na frente do acampamento de Israel e desafiava o exército de Israel. Fazia um desafio e falava: quem que vai ser o cara que vai me enfrentar aqui? E aí todo o exército de Israel morria de medo, ninguém aceitava e ficava só nesse desafio todos os dias. Nesse cenário é que Davi aparece. Então, o pai de Davi envia Davi, quando ele ainda estava trabalhando com as ovelhas, né, as ovelhas que eram do pai, e ele envia Davi para levar pão, levar suprimento, alimento para os irmãos que estavam no exército acampado. Davi chega, ele não é soldado, ele não chegou para lutar, Davi não chegou para desafiar Golias, Davi nem sabia o que estava acontecendo. Davi só queria entregar o pão ali para os irmãos, mas quando ele chega, Golias está fazendo aquele desafio dele diário. Quando Davi chega nesse cenário, ele não questiona, ele não pergunta: será que vai dar certo? Ele não calcula, ele não fica vendo quem é esse cara, qual que é a situação, ele simplesmente já chega corajoso. Isso é impressionante. Se a gente olhar no verso 26, está escrito assim: Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: Que receberá esse homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E nesse ponto a gente começa a entender que Davi já chegou corajoso, ele não criou essa coragem do nada, é extremamente notório a diferença dele para os outros que são soldados, que são preparados para a guerra, que foram treinados, que são realmente fazendo a função do soldado ali, e é extremamente bizarra a diferença. E como que pode? Por quê? O primeiro ponto é que vencer gigante começa com uma confiança em Deus. Isso mesmo, esse é o ponto central desse texto, e é o que ele quer mostrar em primeiro lugar. E esse é o primeiro ponto que eu consigo observar, porque se a gente olhar aqui, no verso 34 até o 37, Davi fala assim para Saul:
Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, ataco e salvo a ovelha da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu o agarro pela juba, dou-lhe golpes e o mato. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Olha que interessante. Davi chega super confiante, muito corajoso ali no acampamento para desafiar Golias. Só que ele fala dessa confiança explicando alguns momentos no passado que ele viveu, experiências que ele viveu ali com o urso e o leão atacando o rebanho das ovelhas que ele cuidava. E ele já era corajoso, ele ia para cima mesmo, arrancava as ovelhas da boca do leão lá e não tinha conversa. Davi era o brabo. Só que tem um ponto muito interessante, porque ele não era o brabo porque ele se achava top, ou ele não estava enfrentando Golias porque ele falou, eu sou capaz, eu matei o leão, matei o urso, eu vou matar Golias também. Não, não, olha só. Quando ele fala assim no verso 36, porque ele desafiou os exércitos dos Deus vivo, ele está falando, eu consigo porque Deus está comigo. Quem desafia os exércitos do Deus vivo, também desafia o Deus vivo. Olha só, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Ele dá todo o crédito ao Senhor e ele entende que ele ganhou as outras batalhas do passado por causa do Senhor. Então ele chega aqui e ele não fala assim, eu consegui porque eu sou bom, eu consegui porque eu sou top. Não, não é autoconfiança de Davi, não é emocional, ele não está agindo na emoção. É porque ele sabe que Deus é com o povo de Israel. Só que o povo de Israel esqueceu disso. O povo de Israel está com medo. O povo de Israel não percebeu isso. O primeiro ponto para poder vencer um gigante, para poder ter essa coragem de Davi, é justamente entender que Deus está contigo e colocar toda a confiança nele e não em nós mesmos, e não nas nossas habilidades. E repara bem, como a coragem de Davi não nasceu no momento em que ele chega ao acampamento de guerra. Não nasceu quando ele ficou diante de Golias. A coragem de Davi foi forjada antes, nos problemas que ele passou antes, com o rebanho, com o pastoreio das ovelhas, chegando o urso, chegando o leão, tendo problemas. Isso mostra um relacionamento com Deus. Porque se ele sabia que Deus o livrou do leão e do urso, ele estava vivendo a vontade de Deus e estava vivendo um relacionamento com Deus. Ele tinha noção de que Deus estava com ele em cada momento. E ele estava aprendendo o que Deus queria ensinar para ele. Então, nesse momento que ele chega para enfrentar Golias, esse relacionamento que já vem sendo cultivado desde tempos atrás, é o que faz ele já chegar corajoso dessa forma, porque ele já sabe quem é Deus. Talvez você não esteja tendo um relacionamento com Deus profundo. Talvez você esteja tendo um relacionamento mais ou menos. Talvez você não se dedique como poderia com os relacionamentos com Deus e, portanto, você acaba não o conhecendo o suficiente para colocar tudo nas mãos dele. Para você ir para cima do gigante quando tem que ir, confiando que Deus está contigo. Essa coragem, essa fé que Davi tinha foi construída no secreto. Enquanto ele cuidava do rebanho, enquanto ele fazia atividades que ninguém olhava para ele, ele não era rei ainda, enquanto ele era criança, era o que forjava ele, era o que preparava ele para ser corajoso lá no futuro também. A vitória não depende do tamanho da coragem. Davi não ganhou porque ele era muito corajoso. Davi ganhou porque a confiança dele estava em Deus. O segundo ponto a observar aqui na batalha de Davi e Golias, muito interessante, é que vencer gigantes não depende de um plano perfeito. Isso mesmo. Se você pegar aqui o verso de número 38 e 39, tem algumas informações muito importantes. Está escrito assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma couraça e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado a usar aquilo. Então disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. E tirou tudo aquilo. Olha só, Davi chega corajoso, ele vai para cima de Golias, ele fala: deixa comigo, porque Deus é comigo e a gente vai vencer. Entendia que Golias estava desafiando o exército do Deus vivo e não
apenas soldados quaisquer ali, né? E ele poderia representar o Deus vivo. Qualquer soldado, na verdade, poderia, mas Davi tinha um relacionamento com Deus. Davi sabia disso, os outros soldados não sabiam. Só que no momento que ele decide desafiar Golias, enfrentar Golias, Saul, que era o rei, fala, então, peraí, já que você quer ir, eu não recomendo, mas beleza, vai lá. Só que veste aqui a armadura. Veja que ele colocou a armadura do rei. Saul deu a própria armadura para ele, a própria espada, a própria túnica. Por quê? Porque o texto ele quer enfatizar aqui, né? A história quer enfatizar que mesmo os melhores armamentos, as melhores capacitações, os melhores artifícios, os melhores de tudo que tiver na vida não é suficiente. Porque não depende de um plano, não depende de coisas, não depende disso. A vitória não depende dessas coisas. E Davi não tinha um plano. Porque se ele já tivesse um plano, se ele fosse corajoso porque ele sabia uma forma de derrotar Golias, ou porque ele confiava que a pedrinha dele era boa lá e tal, ele não teria vestido a armadura de Saul. Ele teria recusado e falado, não, 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 eu tenho um plano, deixa comigo. Mas ele não falou isso, ele experimenta. Davi, ele simplesmente fala, já que você quer me dar armadura, daí, vamos ver, né? E ele experimenta e olha e fala, cara, não tá legal, eu não consigo nem andar direito. Não vai dar ruim. Então vamos tirar. E aí Davi continua corajoso. Isso mostra muito que Davi não tinha um plano, porque ele tentou experimentar a armadura de Saul e ao mesmo tempo ele não estava confiando na técnica, não estava confiando na habilidade, não estava confiando na capacitação, nem no armamento. Porque ele tirou tudo isso. Ele falou, não precisa disso. Já que não funcionou, beleza, a gente vai para cima com o que tem. O que tem? Aí, Davi, nesse momento da história, provavelmente a Bíblia ali não fala muito, provavelmente ele nem sabia o que ele ia fazer ainda. Isso é confiar em Deus. Você não sabe todos os passos, mas você sabe que vai vencer, porque Deus não perde. O terceiro ponto muito interessante dessa história que a gente pode aprender é que vencer gigantes vai exigir a gente filtrar algumas vozes. Se a gente olhar no texto um pouquinho antes do Davi tentar vestir a armadura ali, no verso 28 e 29, acontece o seguinte. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem que deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei como você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Davi perguntou, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem falar? E aqui a gente tem que observar esse ponto, porque quando a gente precisa vencer gigantes, ao nosso redor haverão pessoas que não têm o mesmo relacionamento com Deus. Tem pessoas que não vão conseguir enxergar Deus agindo em favor de nós. E isso pode criar um pessimismo, isso pode criar inveja, isso pode criar uma série de ataques, uma série de críticas por parte de outras pessoas. E aqui o texto ele é outra vez muito interessante, porque quem faz a primeira crítica é Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Então, a crítica vem de alguém que é próximo de Davi. A crítica vem logo do irmão mais velho, que deveria ser o exemplo para Davi. Deveria ser o maior exemplo ali da família, o primogênito. E olha como Eliabe questiona a intenção de Davi, ele questiona o caráter de Davi, ele questiona até o lugar que Davi está se posicionando. Ele falou, você deveria estar cuidando das ovelhas, Davi. Não era para você estar aqui. Mas Davi sabia o que ele estava fazendo. Não porque o texto ele não fala que Deus enviou Davi, Deus não falou nada para Davi durante o texto, mas Davi sabia o que Deus queria fazer. Davi sabia que Deus era com ele. Se tem alguém desafiando o exército do Deus, Deus vai levantar alguém para combater. Mas se nenhum soldado quis ou se dispôs a ter coragem para fazer isso, Davi estava lá para fazer isso. E ele entendia isso. Em nenhum momento ele tenta provar para Eliabe, o irmão, né, que ele tá certo ou que Eliabe tá errado, ou ele Davi na verdade não tenta nem se defender, ele só pergunta: "O que eu fiz agora? Será que eu não posso nem falar?" E olha como essas críticas vêm muitas vezes de todos os lados. Uma outra crítica que ele recebeu na sequência está no verso 33, que fala assim: Saul respondeu: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Ou seja, cara, o irmão mais velho dele criticou ele, e o próprio rei criticou ele. Davi poderia muito bem, com um olhar humano, olhar a situação ao redor, olhar a circunstância ao redor e realmente reconhecer.
Fala assim, realmente, não dá pra mim. E realmente não dá. Se você olhar a situação ao redor, realmente não dá. É um gigante, eu não tenho preparo, pensando como Davi. Davi não tinha preparo, Saul e Eliabe estavam olhando com os olhares humanos, criticando e falando, cara, não vai dar certo. Davi, desiste disso aí. Que teoricamente não é errado, porque as circunstâncias mostram aquilo para eles. Eles estão olhando com os próprios olhos. Mas o problema é que eles olham com essa lógica humana, limitada. Eles não sabem o que Deus vai fazer. Eles não sabem o quão longe Deus vai para proteger os seus. Eles não sabem que o Deus é o Deus Todo-Poderoso e está com eles. Por isso, Davi consegue se comportar diferente. Por isso, Davi consegue filtrar essas vozes e não ouvir essas críticas. E focar na voz de Deus, focar no que Deus queria fazer. Repara como, naturalmente, na vida a gente começa a ouvir muito mais as vozes do qual a gente confia. Em quem que sua confiança está firmada hoje? Porque se for em Deus, você vai conseguir ouvir muito mais a voz de Deus e confiar nele cada vez mais e parar de ouvir essas vozes que estão atrapalhando. O quarto ponto muito interessante da história de Davi e Golias é que vencer gigantes não exige algo novo. Olha só no verso 40. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa de pastor, no alforge, e com a funda na mão aproximou-se do filisteu. Primeiro, Saul tenta resolver o problema e oferece para Davi a própria armadura, a própria túnica, a espada, todo o equipamento dele. E, humanamente falando, talvez o melhor equipamento faça sentido. Mas esse padrão é humano. Ele não serve para todas as batalhas, porque essa batalha é de Deus. Não serve para Davi. Davi, após ele tirar a armadura ali, a história segue e vem aqui o verso 40, ele não fica insistindo em usar a armadura de Saul. Ele não fica insistindo em usar o melhor equipamento. Ele não fica insistindo. Ele percebe isso rápido, ele não insiste. Tira a armadura e ele vai do jeito que tiver que ir. E aí, durante ele perceber isso, ele pega o cajado, que era o que ele tinha, porque ele era pastor de ovelhas. Então ele vê no riacho 5 pedras lisas, pega a pedrinha ali, coloca na bolsa de pastor, pega a funda que ele já tinha na mão e vai aproximar do filisteu para encarar ele. Olha como rapidamente ele percebe que ele sabe usar a funda e que pegando algumas pedras ali do riacho seria suficiente. Porque Deus não precisa de muita coisa, ele precisa só do que você já tem. Davi já sabia usar a funda. Davi usava a funda para defender as ovelhas. Davi usava o cajado para defender as ovelhas. Então ele usou o que tinha ao redor, o que tinha à disposição, o que ele já tinha nele, o que ele já sabia fazer. Davi não teve que aprender uma habilidade nova, Davi não teve que comprar nada novo, Davi não teve que ficar se aperfeiçoando em nada, Davi não precisou de um equipamento novo. Não, não, não. Davi usou o que ele já tinha. Só que ele percebeu isso muito rápido. Percebeu o quê? Que Deus não precisa de nada novo para fazer um milagre. Deus não precisa de nada novo e nada extraordinário para fazer algo extraordinário. Deus não precisava nem das pedrinhas, na verdade, para fazer um milagre. Davi pegou o que tinha porque qualquer coisa pode servir como um milagre na mão de Deus. Davi pegou o que tinha. Se ele não tivesse nada, ele ia de mão vazia. Ia dar certo do mesmo jeito, porque Deus pode fazer. Ele sabia que não era ele, não era pela própria força. E essa é uma mensagem muito importante, porque hoje, nessa nossa geração, nós temos uma comparação uns com os outros, principalmente pela rede social, que é muito danosa pra gente. Porque a gente fica o tempo inteiro se comparando e a gente fica olhando o que nos falta. A gente foca toda hora no que falta, sendo que o que a gente já tem é suficiente para Deus fazer o que Ele quiser. Ele não precisa de nada para fazer o extraordinário. E esse pouco que a gente tem, às vezes, é suficiente para Ele fazer algo grande. Só que enquanto a gente estiver preocupado e olhando para a armadura de Saul, enquanto a gente estiver preocupado e olhando para a coisa que é do outro, tentando ser como o outro, tentando copiar alguém, não vai dar certo. Nós precisamos entender que Deus quer usar cada um de um jeito diferente. Cada um foi dado alguma habilidade diferente. Deus quer falar através de você no seu sotaque. Deus quer fazer maravilhas na sua vida do jeito que você é. É muito comum
que pessoas fiquem paralisadas quando enfrentam problemas muito grandes, como gigantes. E as pessoas sempre acham que não estão no lugar certo, não descobriram o seu propósito, não têm a ferramenta ideal, não têm o treino ideal, não têm a capacitação ideal. Mas a verdade é que nós precisamos nos posicionar de forma a confiar em Deus e de que Ele pode usar qualquer coisa, de que Ele pode usar o que você já tem, como Davi, que usou 5 pedrinhas e uma funda. O quinto ponto que a gente pode observar, que podemos aprender juntos no texto, é que vencer gigantes exige que a gente corra para a batalha. Olha só, no verso 48. Quando o filisteu começou a avançar para atacar Davi, este correu rapidamente em direção à linha de batalha para enfrentar o filisteu. Gente, o texto aqui, ele... olha que interessante. Davi, ele não espera Golias chegar. Golias começou a avançar para atacar Davi. Davi não está esperando Golias chegar. Davi viu Golias e falou, eu vou para cima. Ele também não vai à batalha andando. Ele vai correndo. Ele vê Golias, é um gigante, nem o próprio exército, o pessoal que é treinado, tá todo mundo cagando de medo. Davi vai para cima. Se você sabe que a sua confiança tem que estar em Deus, quando ela realmente está, essa fé te move, essa fé te faz ir para cima, essa fé, ela pode até não tirar completamente o seu medo de início, porque o medo ele é humano e a gente vai sentir, mas o medo não pode te paralisar. Você precisa saber que Deus vai fazer e vai agir em teu favor. Você precisa ir para cima e enfrentar o gigante. Não dá para ficar esperando o cenário mudar, não dá para ficar esperando o medo passar, não dá para esperar se sentir mais preparado. Não, não, é agora. Precisa correr para a batalha. Não é amanhã, não é depois. É por isso que muitos problemas, muitos gigantes permanecem por muito tempo na nossa vida. Nós precisamos entender que decisões que precisam ser tomadas agora. Tem que correr para cima. Perdões que precisam ser liberados precisam ser perdoados agora. Tem decisões que são evitadas, conversas que são evitadas, nós precisamos parar de evitar os problemas. Nós precisamos ir para cima para resolvê-los. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus a nos mover em fé a todo momento. E essa é uma direção muito clara para todos nós, porque muitos aqui têm uma direção muito específica, muito clara de Deus sobre algum propósito, alguma missão, alguma tarefa, algum chamado, e a gente precisa parar para pensar que nós não podemos esperar, nós precisamos avançar, nós precisamos ir para cima, nós já temos a direção de Deus para as nossas vidas, precisa ir para cima. E aí você pode estar se perguntando, não, mas eu ainda não tenho, eu não sei o que Deus quer fazer, eu não tenho um chamado, Deus não fala comigo e tal. E aí, o que eu faço nesse caso? Aí eu vou te dizer o que você vai fazer nesse caso. Você vai correr para cima do mesmo jeito, sabe por quê? Porque não ter um chamado específico, não ter uma direção muito específica de Deus, só significa que a sua batalha é outra. Significa que a sua batalha é o secreto. Você não tem um gigante na sua frente, você tem o secreto para vencer. Você precisa se posicionar em oração, você precisa ler mais a palavra, você precisa fazer o básico. Esse é o seu gigante, você precisa ir para cima. Esse é o seu chamado de hoje. E aí, as coisas mais específicas vão sendo liberadas aos poucos. Lembre-se, a palavra diz: quem é fiel no pouco será colocado sobre muito. É sobre isso. Nós precisamos ir para cima com a missão que a gente tem hoje. Identifica qual é a sua batalha de hoje e vai para cima. Deus quer falar aqui hoje para você. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Vamos junto, vamos para cima, vamos resolver. Bom, para concluir, esse texto de Davi, ele é muito interessante, ele ensina muitas outras coisas. Eu listei algumas aqui para a gente aprender junto. E esse texto não é sobre um gigante grande que chega um moleque lá e dá uma pedrada nele e ganha. É sobre a confiança em Deus, é sobre aonde que a gente coloca a nossa fé. Porque existem, como a gente viu aqui, né, muitos pontos no mundo onde a gente pode escorregar a nossa confiança e deturpar a nossa fé. Porque o ponto principal não é o tamanho do gigante, o tamanho do problema. Porque problema nenhum é maior do que aquele que está em nós, aquele que está conosco. Então, não é sobre o tamanho dos problemas, mas sobre em quem você está confiando para resolver os problemas. Porque quando você confia em Deus, você vai para cima.
Quando você está confiando plenamente em Deus, você não precisa de um plano perfeito. Quando você está confiando em Deus, você não vai precisar de nada novo. Quando você confia de fato em Deus, você filtra todas as outras vozes e ruídos e ouve a direção do Senhor. E assim como Davi, que fez algo impressionante e foi registrado na história, o chamado de Deus para mim e para você é o mesmo. Porque o Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E graças à cruz de Jesus, ele abriu o caminho para que nós agora vivêssemos através do teu Espírito, através, sendo guiados pelo Espírito Santo. E essa é a boa notícia. E vejam que Jesus, na verdade, prometeu para a gente que estaria conosco e que também haveria problemas. Ele não disse que a vida seria um mar de rosas sem problema nenhum. Pelo contrário, ele diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vão haver gigantes, meus amigos. Vão haver gigantes, mas nós precisamos nos posicionar e confiar naquele que é maior do que qualquer gigante. Seja lá o que for que você está passando, Deus é quem pode destruir esse gigante. Mas você precisa se posicionar, precisa avançar e precisa confiar nele. Agora, o mesmo Deus que estava com Davi, que fez ele ser tão corajoso, enfrentar um gigante e ganhar, ele é comigo e é com você. Então o chamado não é para ser mais corajoso igual Davi foi. Não, não. É para confiar em Deus, como Davi confiou. Porque a vitória nunca dependeu do tamanho do gigante nem do tamanho da sua coragem, mas em quem a sua coragem e a sua confiança está firmada. Se esse vídeo te abençoou, deixa aí nos comentários, escreve aí o que você tem passado, aonde você precisa ir para cima e você precisa se posicionar e confiar mais em Deus. Também deixa o like, a sua inscrição e a gente se vê no próximo vídeo.